A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Para que a gente possa, em alguns minutos, meditar sobre esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, de forma bem racional, a gente vai falar sobre isso, sobre o culto racional. O texto diz assim: rogo-vos. Tem outras traduções que diz exorto-vos. Outra diz aconselho-vos. E tem outras que diz ainda encorajo-vos. Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, diz a palavra de Deus. Amém? Tome o seu lugar. Vamos estar meditando sobre esta palavra. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Os irmãos sabem que eu não sou pregador, eu sou ensinador da palavra de Deus. Sou professor de escola bíblica dominical. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar. Às vezes a gente vem para a igreja só pensando em receber uma palavra profética. A gente vem para a igreja esperando que o pregador traga uma palavra que sacuda o seu coração. Mas nesta noite, como o texto está falando que a gente deva apresentar o nosso culto racional, não é? Com a razão, com a mente, com o coração, para que Deus possa se agradar do nosso culto. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, assiste o culto, não participa do culto, oferecendo a Deus como um culto racional, e aí a gente vai embora e não aconteceu nada, a gente não lembra nem onde foi lido o texto bíblico. É porque a gente não está usando exatamente essa razão. Não estamos usando a nossa mente para que nós possamos estar nos apresentando o nosso corpo ao Senhor como sacrifício vivo. E esse texto ele fala exatamente isso. Nos capítulos anteriores desta carta de Paulo aos Romanos, ele vem falando sobre doutrinas. Ele vem falando sobre salvação. Mas aqui no capítulo 12, ele muda o foco da sua mensagem. Aqui no capítulo 12, ele começa a falar sobre conselho prático. Ele deixa de falar de doutrina e começa a falar de conselho. Ele começa a aconselhar. Ele começa a ensinar. Ele não está falando mais sobre salvação, mas ele está falando de algo que nós devemos praticar no nosso dia a dia, que é o culto racional. Paulo, ele nos fala em apresentar o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pastor, e o que é culto racional? É apresentar o corpo por sacrifício vivo. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós estamos aqui porque nós temos a fé e uma esperança que Jesus ele vai voltar. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que ele morreu, mas ressuscitou. E se ele ressuscitou e nós o aceitamos como Salvador da nossa alma, então nós vivemos em Cristo Jesus. Esse é o nosso culto racional, porque ele vive. É um culto que deve agradar ao Senhor. É um culto que deve agradar a Deus. Por isso é chamado de culto racional. Porque nós temos que estar com a nossa mente buscando o Senhor. E não em êxtase. Não entrando, fazendo aviãozinho, como às vezes a gente gosta de ver muitas pessoas fazer. É estar falando o tempo todo em línguas,
que a pessoa que fala não entende, quem está do lado não entende. Mas o apóstolo Paulo está chamando essa atenção para que nós possamos apresentar o nosso culto que agrade a Deus, que Ele fale aos nossos corações. Os estudiosos afirmam que no mundo antigo a religião, ela era a base de sacrifício de animais. Lá no Antigo Testamento, quando se ia ao templo, era para fazer sacrifício de animais. E isso acontecia 2 vezes por dia. E animais tinham que morrer, já tipificando para a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas aqui, no Novo Testamento, já depois de Cristo, Paulo, escrevendo aos romanos, ele chamou essa atenção. Olha, já não precisa mais fazer sacrifício de animais, porque o nosso Cordeiro, ele já morreu por nós. Então é nós que temos que nos apresentar ao Senhor nesse culto, em que Ele se agrade da nossa adoração. E quando nós vimos a igreja, nós não devemos vir falando que nós vimos para assistir o culto. Nós temos que vir falando que nós vamos ofertar o nosso culto ao Senhor, para que Ele se agrade da nossa postura, para que Ele se agrade da nossa oferta, para que Ele se agrade daquilo que nós estamos fazendo para Ele na sua casa, diante do Senhor. E o povo, naquela época, lá antes da igreja primitiva, eles pensavam que tudo de que precisavam era fazer sacrifícios, independentemente da sua sinceridade. Eles traziam os seus animais ou compravam os seus animais ali no templo, ofereciam em sacrifício, mas muitas das vezes é porque via os outros fazer sacrifício. E aí ele fazia porque via os outros fazer, não com sinceridade do coração. E hoje a gente percebe que há pessoas que vêm na igreja porque falam: eu não tenho nada para fazer hoje em casa, eu não tenho um filme bom para ver, eu não vou fazer nada, então eu vou para a igreja. Será que tem gente dessa forma, sim ou não? E vir para a igreja, nós temos que vir com essa intenção de culto racional, não para assistir, não porque a gente vê que os outros vêm, não porque, não, hoje é terça-feira, é dia de culto de ensino, como é de costume, eu vou lá, mas sem pensar em oferecer o seu culto ao Senhor. E isso não há sinceridade no coração. Eu tenho dito aqui que quando nós saímos do nosso lar, nós temos que sair dizendo: Senhor, estou indo na tua casa para te adorar. Eu estou indo na tua presença para oferecer o meu culto ao Senhor. Então fala ao meu coração e aceita, ó Deus, o meu culto racional, para que o Senhor possa se agradar de mim, para que o Senhor possa se agradar das minhas atitudes, das minhas ações. E Paulo aqui, ele faz um apelo a essa novidade de vida, que é a mente renovada. Nós, como crentes, como cristãos, que um dia aceitamos a Jesus como Salvador, nós deixamos de ter a natureza pecaminosa, a natureza de Adão, mas hoje nós temos uma nova natureza, uma mente renovada. Nós temos que ter a natureza de Cristo, uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de agir, uma forma diferente de se postar diante da sociedade. E Paulo, ele está dizendo: apresentai a si mesmo para Deus. Então, quando nós vimos a casa do Senhor, em um culto de domingo, em um culto de terça-feira, em um culto de quinta-feira, escola bíblica dominical, nós temos que estar vindo dizendo: Senhor, eu vou me apresentar ao Senhor. A gente às vezes vem apenas com pedidos a Deus. Hoje eu preciso que Deus fale comigo, porque senão não sei o que será da minha vida.
Hoje eu preciso de um milagre na minha vida. Isso não é errado pensar assim. Mas, em primeiro lugar, é sair do nosso lar e dizer: Senhor, eu quero me apresentar ao Senhor, oferecendo ao Senhor o meu culto racional de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. E depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim nos tornamos um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aí eu pergunto a você: será que você já fez as seguintes perguntas? Por que eu estou aqui nessa igreja? Por que eu venho nesta igreja? Por que eu vou lá na minha congregação, lá no bairro onde congrego? Quem me trouxe à igreja? São perguntas que nós temos que fazer. O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui neste templo? O que estão me ensinando é bom para a minha vida? O que eu ouço na igreja, eu estou colocando em prática no meu dia a dia? Será que nós fazemos essas perguntas para que a gente possa melhorar a nossa vida cristã diante de Deus, com sã consciência? Ou nós viemos à casa do Senhor apenas com pedidos, apenas com petições, e às vezes nós pedimos muito mais do que agradecemos? E Deus está mais interessado que nós sejamos gratos a Ele pelo dom da vida, pela salvação que Ele nos permite, por nos aceitar. E aí a própria Bíblia já diz que se nós fazemos isso, as demais coisas, elas vêm ao nosso encontro. Louvado seja o nome do Senhor. São questionamentos que todo crente deveria fazer, até que encontrassem respostas racionais para todas essas perguntas. O que eu vim fazer aqui? Será que eu estou como em um cinema, assistindo? Em um teatro, assistindo uma peça? Em um lugar em que eu vou para assistir e não ofertar? Ofertar o meu culto? Ofertar ao Senhor esse período de 1h30 de adoração na presença do Senhor? O culto racional é a adoração sincera a Deus. É uma adoração sincera. Ela não pode ser uma adoração de meia boca. Ela não pode ser uma adoração medíocre. Nós não podemos perder o nosso tempo de sair do nosso lar, vir à igreja, vir à casa do Senhor e prestar uma adoração medíocre, que às vezes nem você mesmo se agrada. E aí pergunta ao Senhor Deus: o Senhor se agradou da minha adoração nesta noite, Senhor? Nós não fazemos essas perguntas para nós mesmos. E isso é culto racional, oferecida de boa vontade, com liberalidade. Ninguém está forçando ninguém a ir à igreja. Mas se nós vamos, nós temos que fazer tudo com excelência diante do Deus Criador de todas as coisas. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. E isso é culto racional. A gente pouco fala disso na igreja, pouco se prega isso na igreja. E nós temos que ensinar, nós temos que saber a forma de nós prestarmos o nosso culto. Culto racional significa adoração consciente. Não precisa entrar em êxtase. Não é para você adorar o Senhor. Ah, se o culto não for daqueles de reteté, o culto não prestou. Sabia que tem gente que fala isso? Que vai na igreja, se o pastor prega uma mensagem que ninguém dá glória a Deus, isso e tal. Ah, o culto hoje não prestou. Mas quem que veio prestar o culto? Foi o pastor ou foi eu como igreja?
É nós, como igrejas, que temos que prestar o nosso culto. É nós que temos que nos apresentar ao Deus Criador de tudo e de todas as coisas. Culto racional significa adoração consciente, com amor e também com entendimento. A mensagem que é pregada, nós temos que estar absorvendo cada palavra. E às vezes de uma mensagem longa de 40 minutos, 50 minutos, se a mensagem no seu todo não falou com você, mas pelo menos uma, duas, três palavras, uma frase, falou ao seu coração, absorva isso, filtre as outras coisas e louve ao Senhor Jesus. No Antigo Testamento, as regras de adoração, elas centravam muito em ações exteriores. Não era do interior para o exterior, era exteriores. E muitas pessoas se esqueciam que nada disso tinha valor sem um coração voltado sinceramente para Deus. As pessoas vinham, ofereciam o seu sacrifício, que era uma forma exterior, ali diante do sacerdote, oferecia o seu animal, saía dali, mas não tinha a garantia de que Deus havia aceitado a sua adoração. E às vezes hoje nós nos assemelhamos a isso. Nós trazemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Na hora do louvor, da adoração, o ministro de louvor pede para levantar as mãos. E aí tem gente que fala, para que isso? Pede para bater palmas, para que isso? Pede para você cumprimentar alguém, tocar em alguém, para que isso? É para mover você, para que você sinta que está na casa de Deus para adorar. Você é o sacrifício vivo diante de Deus. Então nós temos que adorar com liberalidade, com o nosso coração, que vem do nosso exterior, do nosso interior, que vem da nossa alma, louvando a Deus, levantando as mãos. Eu achei lindo aqui no último dia do Val de Jaboque, dessa última edição, em que eu estava aqui, pedi para os irmãos para ficar de pé, para nós fazermos uma oração de preparação ali para receber as bênçãos de Deus, da ministração do pastor que veio para ministrar. E eu disse, os irmãos que quiserem orar de pé, nós vamos orar 5 minutos. Os irmãos que quiserem ficar em pé, orar em pé, pode orar. Os irmãos que quiserem andar aqui no templo, podem andar. Eu gosto de orar andando. Os que quiserem se ajoelhar, se ajoelhem. E 98% da igreja se ajoelhou, se prostrou diante de Deus. Isso é adoração, isso é temor do Senhor, isso é se colocar diante de Deus, é se render ao Senhor. Quando o assaltante chega com uma arma que chega em você para assaltar, que Deus o livre disso, que te aponta uma arma, o que é que você faz? Se rende, levanta as mãos, fica sem ação para fazer nada por você mesmo. E quando a gente está na presença de Deus para adorar em espírito e em verdade, nós temos que nos render ao Senhor com sinceridade, prostrando diante de Deus. E aí, essa forma interior é que nós não temos apenas que adorar a Deus no templo. Nós podemos adorar lá na nossa casa, no caminho para o trabalho, dirigindo, andando de moto. Só não pode fechar os olhos, porque não provoca um acidente. Mas você pode falar com Deus aonde você estiver, prestando o seu culto ao Senhor. Às vezes de madrugada eu acordo e me pego dizendo, obrigado Deus. Acordo assim do nada e digo, obrigado Deus, e torno a dormir. Isso é uma prática de adoração.
Isso é uma prática de louvor ao Senhor. E se nós fazemos isso, nós temos uma facilidade maior da bênção de Deus alcançar as nossas vidas. Tem uma escritura em Eclesiastes 5, coloca na Bíblia da parede aí. Eclesiastes 5, versículo 1, que diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Às vezes a oferta de sacrifício, sem a racionalidade, sem estar vindo do coração, da alma, do seu sentimento sincero, ela é um sacrifício de tolo. Deus não vai aceitar, Deus não vai agradar. Então o escritor aos Eclesiastes, ele disse: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente, busque o Senhor. E às vezes na igreja Assembleia de Deus, eu falo da minha igreja, às vezes a gente entra na igreja de qualquer jeito, como se a gente está entrando em um supermercado, está entrando em um outro lugar, que não é o lugar que leva o nome de Deus. Às vezes a gente é irreverente na casa do Senhor. A gente chega, ao invés de dobrar os joelhos, orar a Deus, senta na sua poltrona, no seu banco, pega a Bíblia, vai ler, fica meditando naquela palavra, falando com Deus em oração, enquanto chega o momento de começar o culto. E às vezes a gente irreverentemente fica batendo papo, conversando, e às vezes dando risada alta dentro do templo. A gente falta com essa reverência. E às vezes, eu já fui em casamento, em culto ecumênico, em igreja católica, e a gente vê que o pessoal, quando entra lá no templo, não é que nós temos que fazer isso aqui. Eles baixam o joelho lá e fazem o nome do Pai. É uma reverência que eles fazem para entrar na igreja. E eles entram na igreja caminhando de passos curtinhos, de modo reverente, põe a mão, vai, se assenta no seu banco, fica caladinho ali, rezando o seu terço. E aí a gente acha que aquela palavra de Jesus, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E aí a gente acha que chega na casa de Deus, que leva o nome de Deus, a gente pode agir de qualquer forma. Às vezes a gente percebe, vê que tem gente que vem de short. Reverência, vai no fórum se apresentar ao juiz de short, de camiseta regata. Se ele vai te receber lá, isso é respeito, é reverência. Eu vou ler novamente o texto aqui, de Eclesiastes 5:1. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. No Novo Testamento, a adoração começa no coração, que depois se reflete na vida, nas ações exteriores. Então, se nós temos essa reverência ao Deus soberano, ela vai se refletir nas minhas atitudes. Elas vão se refletir no meu dia a dia, no que eu faço com o meu próximo, na minha forma de ser, de agir, de falar, na minha forma de adorar, na minha forma de apresentar ao Senhor. Eu tenho o costume de, quando estou me arrumando para vir para a igreja, eu pergunto para minha esposa: meu bem, eu estou alinhado para me apresentar ao meu Deus? Aí às vezes, não está legal não, vai lá e muda tal. Aí eu vou ter que mudar, por quê? Se ela não agradou, quem dirá Deus, não é? Então a gente tem que ter essa reverência. Em Hebreus 13, coloca lá, versículo 15, Hebreus 13, 15, descreve que devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. E diz assim o texto sagrado: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então
Então, se nós confessamos o nome do Senhor, nós temos que estar oferecendo esse sacrifício de louvor diariamente a Deus. Não interessa se nós estamos na igreja, no trabalho, no volante, no guidão de uma moto. Não interessa onde nós estejamos. Vamos adorar o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Se coloque de pé. Estou concluindo essa palavra. Pastor, qual o significado do culto racional? Do latim, que se escreve cultus, quer dizer veneração, adoração, tributação voluntária de louvores e honra ao Criador. Aí às vezes a gente está vendo pregadores aí, fala, irmão, se você não der glória a Deus, eu penso que a mensagem não está prestando. A adoração, o glória a Deus, o louvor, ela tem que ser espontânea. É eu que estou oferecendo o meu culto, não precisa ninguém ficar me cutucando para me adorar. Ou eu vim adorar ou eu vim assistir. Pedir para que alguém me sacuda para que eu possa adorar o meu Deus. Nós temos que ter isso em nossa mente, queridos. Verdadeiros adoradores. Culto significa adoração, veneração, dedicação, reverência. Racional se refere à razão, nossa capacidade de raciocinar, de pensar. É com a nossa mente que nós temos que oferecer o nosso culto. É pensando, é dedicando ao Senhor. O contrário de racional é irracional. E os seres que Deus criou, o único que Ele colocou esse sentimento, essa qualidade de racional, foi no ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que adorar a Deus com o nosso culto racional, com a nossa razão, com a nossa mente, com o nosso coração, de forma voluntária. No culto temos que procurar entender a verdade sobre Jesus e pedir que Ele transforme o nosso coração. Se eu não estou prestando um culto de qualidade ao meu Deus, eu tenho que pedir, Senhor, me ajuda a ser um adorador de qualidade. Transforma o meu coração para que eu possa ser um adorador, que o Senhor se agrade. Para que eu não vá na Tua presença, na Tua casa, e volte do mesmo jeito para o meu lar, para a minha casa. Ou que eu volte pior do que eu cheguei. Aceita a minha adoração, o meu louvor. A consequência natural dessa atitude será uma vida de adoração verdadeira a Deus, o nosso Senhor. Então, quando nós temos essa atitude de adoração racional, Deus se agrada. E aí você pede e o Senhor dá. Qual pai que o filho pedindo, a Bíblia diz, pedindo um pão, ele dá uma pedra? Porque o pai ama o filho. Então seja um adorador de excelência ou com excelência. Peça ao Senhor porque Ele vai te dar. Agora, se nós somos adoradores relaxados, medíocres, abaixo da média, e aí a gente se coloca, Senhor, eu estou precisando de um milagre, de uma bênção, mas a gente está falho na adoração. Como que a gente quer a bênção de Deus? Então nós temos que mudar a nossa forma de adorar. O culto racional não é apenas entendimento. Culto racional implica em ação. Conhecimento sem ação não tem valor nenhum. Que adianta a gente ler a Bíblia, tem o conhecimento da palavra, mas a gente não age conforme a palavra. As nossas atitudes e ações contrárias do que a Bíblia diz. Que adorador que eu sou, que tenho conhecimento, mas não pratico aquilo que eu entendi, aquilo que eu li, aquilo que eu aprendi na palavra sagrada. Quer ver um texto? Tiago 1,
versículo 22. Coloca aí para a gente encerrar. Tiago 1, versículo 22. O nosso culto racional, ele implica em ação. E diz assim, vamos ler juntos? 1, 2, 3. E sede... Dá para ler mais uma vez para a gente guardar. 1, 2, 3. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos. Então, se a gente apenas lê a palavra, sabe que a palavra é a verdade, que é Deus falando conosco, mas a gente age de forma contrária, nós estamos agindo assim, com falsos discursos. Nós estamos enganando a nós mesmos, como falsos crentes, como falsos adoradores. Que o Senhor Deus, Ele fale mais profundamente ao seu coração. Adorar a Deus com entendimento e sinceridade, através de tudo que fazemos, isso é culto racional. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, ele diz: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que prestar o nosso culto racional. Que o Deus Criador, Ele te abençoe em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus, Ele faça com que nós sejamos verdadeiros adoradores. E que nós não possamos enganar-nos a nós mesmos, indo para a igreja e fazendo tudo errado. Que o Senhor Deus, Ele tenha misericórdia de nós. Curve a sua cabeça e fale com Deus. Peça a Ele um coração adorador, em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te agradecendo, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecendo, ó Deus, por mais uma vez que viemos na Tua casa. E o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Abençoa que sejamos, meu Deus, verdadeiros adoradores e não hipócritas, Senhor. Que viemos, Senhor, na Tua presença, ouvimos a Tua palavra e continuamos a fazer tudo errado. Tenha misericórdia, Senhor, e aceita a nossa adoração. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Deus, o nosso culto racional. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém.